Olá Universo, Brian Missal por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, hoje a gente vai começar a nossa série sobre testes automatizados, né? Esse assunto que é tão importante para a qualidade do desenvolvimento de software. Então, esse é o primeiro vídeo da série, esse assunto já passou aqui no canal, mas esse tem realmente o propósito de ser o primeiro vídeo da série. Antes, porém, da gente falar, né, do nosso conteúdo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar as notificações, né, para não perder nada que for postado aqui. Beleza? Bom, então, o que são testes automatizados, né, como vivem, o que comem, né? Bom, testes automatizados, resumidamente, são programas que testam programas, né, como dito no outro vídeo, sobre testando Olá Mundo. Testes são programas que testam programas. Então, existem os testes humanizados, né, vamos chamar assim, e são aqueles testes feitos por humanos, né, você tem ali uma pessoa realmente testando o comportamento do software, geralmente QAs. E a gente tem também o teste automatizado, que, como eu já dito, é a máquina que executa. A gente programa ali o nosso teste e o nosso programa, o nosso teste executa o nosso programa principal. Infelizmente, a gente, né, todo software que a gente for escrever tem bugs, né? Como tudo nessa vida, software não é perfeito, a gente tem bugs. Porém, se a gente não tivesse testes automatizados, essa taxa de bugs com toda certeza seria maior. Então, poxa, não é só compilar que funciona? Não. Se a gente for atualizar o Java, por exemplo, é só compilar que funciona? Não necessariamente. A compilação pode rodar, só que as mudanças ali feitas, por exemplo, de uma versão do Java para outra, pode interferir no comportamento do software. E testar isso automaticamente evita muita dor de cabeça, e os testes automatizados estão aí também. Não substituem testes humanizados, mas auxiliam. Né? E existem vários tipos de testes automatizados. A gente vai falar sobre alguns deles nessa série. Então a gente tem testes unitários, que são testes com o propósito de testar unidades, né, como o nome já diz, do nosso sistema individualmente, alguma entidade, algumas validações, alguns serviços. A gente tem testes de integração, que são testes mais abrangentes, que testam o sistema como um todo. No nosso caso aqui, né, a gente está usando Java com Spring. Então ele vai subir realmente o Spring, ele vai subir um banco de dados ali, vai testar o sistema como um todo e as suas integrações. Daí o nome teste de integração. A gente tem os testes de contrato, né, que são aqueles testes que testam ali os retornos das APIs em determinadas circunstâncias, certos erros que devem retornar caso alguma ação seja feita ali de forma errada. Casos de sucesso, enfim. O teste de contrato ele foca nas APIs. Né? Isso é muito legal quando a gente trabalha com sistemas integrados. Né? Você tem ali microserviços, e aí você precisa garantir que esse contrato seja respeitado. Os testes de contrato ajudam bastante nesse sentido. Os testes ponto a ponto, né? Que isso gera discussões, até deixo aí nos comentários o campo aberto para vocês dizerem o que vocês acham, né, os mais experientes aí. Teste ponto a ponto serem testes de integração. Tá? Por quê? Porque, bom, os testes ponto a ponto eles realmente vão testar a tela. Né? Então, no Selenium, por exemplo, que é um framework específico para teste ponto a ponto, ele vai clicar nos componentes da tela, esperar que determinado valor, determinada ação aconteça. Né? São testes ainda mais abrangentes e são considerados testes de integração
por conta disso, né? O sistema vai ter que subir, né? A tela ali vai ter que estar disponível para que o Selenium ou qualquer outra ferramenta de teste ponto a ponto consiga fazer as validações, consiga executar os testes. E, enfim, né? Apresentados aí os conceitos, né, os tipos de teste, vamos utilizar para isso, né, para a nossa série, a linguagem Java com Spring, e o framework de teste é o JUnit, né, e a CertJ, enfim, essa vai ser a nossa stack. E o projeto que será objeto do nosso estudo aqui é um projeto de gerenciamento de cliente, né? Então, a galera que já foi em Lan House ou levou o computador na assistência técnica, possivelmente deve ter se deparado com aqueles cadastros, né? Normalmente o pessoal pede nome, CPF, enfim, RG, né? Dependendo do lugar. Então, a gente vai ter um projetinho bem bobinho, bem didático, focado nesse gerenciamento. Inicialmente a gente vai ter apenas uma entidade nesse projeto, né? Mas pode ser, ao decorrer do projeto, ao decorrer da série, o projeto cresça e passe a ter mais entidades. Bom, vamos lá, né? Para a alegria de muitos, a gente vai ter ideias aqui. A gente não vai ter o bloco de notas, a gente vai ter o auxílio do IntelliJ, mesmo porque aqui a gente vai precisar de um ambiente um pouco mais robusto, né? E o bloco de notas, para esse caso, talvez não funcionasse muito bem. Então, vamos fazer aqui na ideia mesmo, no IntelliJ. E vamos lá, né? Eu vou fazer os ajustes visuais aqui. Vou maximizar a tela, expandir a tela do IntelliJ, Ctrl Shift F12, muito bem. O projeto vai estar no GitHub, tá, galera? Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser acessar, clonar, enfim, acompanhar o projeto. Mas eu vou tentar também explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, hoje a gente vai de Speak, que é o que funciona melhor, né, para esse cenário. Vamos aqui na estrutura do projeto com Alt 1. Project Tool Window Panel. Project Tool. Level 5. Recolhi tudo isso aqui, né? Vou achar a pasta SRC, né? A abreviatura de Source ou fonte. Level 2.i.src selected to accent. SRC, expandir. Level 3 main selected to accent 1 of 2. A pasta main, a pasta principal. Level 4 Java selected to accent 1 of 2. Java. Level 5 gerenciado overview selected expanded 1 of 1. Beleza. Level 6 entidades selected 1 of 2. E aqui a gente já tem um pacote chamado entidades. É aqui que a gente vai criar a nossa entidade cliente, né? O nome do projeto é gerenciador de cliente. Galera, a gente vai aplicar aqui o TDD, tá? A prática de TDD, o Test Driven Development, né? O desenvolvimento orientado a teste. Perdão, pessoal, minha garganta tá bem seco, tá bem difícil aqui, né? Mas vamos embora. A gente vai usar o TDD, que consiste a gente escrever primeiro os nossos testes e só depois escrever as nossas aplicações, né? O nosso código principal. Isso vai servir, né, para a gente ganhar uma confiabilidade para os nossos testes. A gente vai fazer apenas o que é necessário para o teste passar. Isso evita a gente escrever código, enfim, mais código do que a gente deveria, ou menos código, enfim. A gente vai não deixar os testes tendentes, né, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Vamos usar o TDD, né? E a gente tem um ciclo do verde, vermelho, refatora. Vermelho, verde, refatora. Então a gente vai escrever o teste, vai ver esse teste falhar. E depois a gente vai implementar a solução para que esse teste passe. Beleza? Então vamos embora. Alt F. Aí para o menu arquivo. Menu New, vamos expandir com seta para a direita. Achar aqui a opção Java Class, né? A classe Java. Java Class. Beleza. Enter. E vamos dar o nome aqui de cliente. Maravilha. Cliente. Nome aqui para nossa classe. E o refatora também, né? A refatoração do nosso código. Cancel. Maravilha, adicionar.
Gerenciado. que apareceu uma janela aqui do Git, né? Adicionar ele ao rastreamento do Git. Eu gosto de adicionar, aí vai de cada um. Blank. Public class cliente abre chave. Então a gente tem a classe cliente e, como já dito, a gente só cria a classe cliente Nova e linha. vamos criar a classe teste sem implementar nada aqui, né? Ctrl Shift T Cancel botão. List. Create new test reticências. Novo. e vamos dar Enter em Create New Test. Né? Create test dialog. Create test class name 2 pontos. Superclass 2 pontos. Destination package 2 pontos. Generate 2 pontos. Generate test methods for 2 pontos. Editor edit cliente test. Maravilha, a gente tem o nome da classe, o nome da classe de teste aqui é geralmente o nome da classe principal com o sufixo teste. Então a gente tem a classe principal chamada cliente e essa classe vai ter o sufixo teste, então ficando cliente teste. A gente tem alguns parâmetros que a gente pode navegar aqui com Tab Shift Tab, né? Vamos navegar aqui só a título de curiosidade. Combo box. Editor edit blank. Browse. O package, a gente tem aqui o botão de browse para navegar entre os pacotes, mais um tab. Combo box. Editor edit com.teste.gerenciador de usuário.entidades. Na verdade o package aqui, né? Enfim, mais um tab. Browse botão shift mais enter. Botão de browse. Setup barra default checkbox not checked out mais u. Aqui a gente tem a opção de criar os métodos setup before. Né? Depois a gente entra mais a fundo no que são essas coisas. Teardown barra after checkbox not checked out mais d. Teardown, after, enfim. Showing edited methods checkbox not checked out A mais gente i. tem algumas opções. Generate test methods for 2 pontos. Tab layout mais m. A gente tem aqui as opções de quais métodos da classe, para quais deles a gente quer gerar teste. A gente não vai ver isso agora. Help button show help contents. Mais opções. Ok button. Ok. Cancel button. Testing library 2 pontos. Combo box j list 5 collapse out mais l. Bom, library, né? A biblioteca de teste que a gente está utilizando é o JUnit 5. Então vamos deixar o JUnit 5 mesmo. Editor edit cliente test. E a gente volta para o teste. Vou dar Enter aqui, o class name, né? Ele está criando classe, beleza. Apareceu a mesma coisa, o mesmo diálogo para adicionar o rastreamento do Git. Vou adicionar. Cancel. Add button out mais a. Gerenciador de. Navegação aqui, Tab Shift Tab, tá, galera? Beleza, a gente tem a nossa classe de teste Import criada. class cliente test abre chave. Import nova linha. E vamos criar Class cliente test abre chave. a nossa Nova linha. classe de teste. 4. Então, criar aqui o método void. List. Void. Gerenciar espaço. Nova linha. Ele não vai retornar nada. E o título do teste será: List. deve Gerenciar. ser possível Possível. informar Informar. um Um. nome. Tá? Outro fez. Método. Maravilha. 4 blank. Assim, anotar o método com @teste. Todo teste que a gente for criar, todo método de teste precisa ser anotado com essa List. anotação. Deprecated. Tab no. Tab on. Tab tab on. O autocomplete está dando... Test.unit.jupiter.app. O autocomplete deu aqui para a gente algumas sugestões. E a primeira delas que a gente vai escolher. Tá? Aqui está no pacote Jupyter API. Enter. Gerenciador de cliente infinite blank. @test. Então está anotado com @teste. Void deve sublinha ser sublinha. Tá? Por convenção, os nomes de testes são separados por underlines, né? Sublinhados. Outro fez blank. E os testes são separados por... A gente tem 3 seções aqui, 3 partes no teste. Os 3 As que a gente fala, né? Arranjo, ação e asserção. Então, arranjo é o cenário, a ação é a autoexplicativa, né? E a asserção é a verificação. Então, eu tenho um cenário, realizo uma ação e quando essa ação for executada, eu espero que algo seja retornado. Se o que foi retornado estiver dentro do que eu espero, o teste passa, do contrário, o teste falha. Nova linha. Beleza? Então, Espaço. Nova linha. vamos aqui criar o nosso cenário. A gente vai ter um nome, né? Que vai List. ser uma string, Gerenciar. Nova linha. que vamos chamar aqui de nome esperado, Nome esperado. igual a, sei lá, João João. Teste. Maravilha. Aspas. Nova linha. Tá? Nome esperado. Pular uma linha, que aqui a gente já vai começar a nossa ação, e a nossa ação vai ser a criação, a instanciação do objeto cliente, Cliente. Ente. igual a new. List. Gerenciar. Nova linha. Nome esperado. Espaço. L. Opa,
Nome esperado. Nova linha. Nova linha. igual a new. List. Cliente. List. Cliente abre gerenciado. Fecha parênteses. Nova linha. Fecha abre parênteses. Fecha parênteses. A gente vai passar aqui o nome, né? Nome List. Nome esperado. Gerenciado. Fecha parênteses. Nova linha. Pular mais uma linha. E aqui a gente já vem para a parte da asserção, né? Da verificação. List. Appendable Java. Assertione for Java. Assertione for Java. Assertione nord.unit.jupiter.api2. Assertione nord.assert.code. Bom, eu gosto de usar o autocomplete deu aqui as sugestões, né? Naveguei com seta para baixo até o assertions do AssertJ, né? Que é uma biblioteca específica aqui de asserção. Gosto de usar ela, então vou dar Enter nela. Inclusive a dependência está no POM. Gerencia F. Nova linha. Beleza, assertions. List. Assert abre parênteses. Assert Gerenciado. Abre parênteses. Fecha parênteses. Bom, então, a gente espera que o cliente que foi criado, cliente.get nome, fecha nova linha. List. Lambda seja igual ao nome esperado. Nome. Nova linha. Fecha parênteses. Nova linha. Maravilha. Abre parênteses, cliente.get nome, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e equal, abre parênteses, nome esperado, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, a gente está escrevendo coisas para algo que não existe, né? Essa é a lógica do TDD. Esses métodos do getNome, o construtor, eles não foram criados ainda, tá? Eles vão ser criados depois. Só que dá pra gente revisar se o nosso teste tá de acordo com o que a gente quer. Então vamos lá. Eu aqui com seta pra cima. Beleza, @teste. Então a gente tem a assinatura do método, né? É um método void, não retorna nada. E o título diz que deve ser possível informar um nome. Maravilha. A gente tem o nome esperado, né? João Teste, sendo atribuído para uma variável tipo string com nome esperado. A gente tem o fim do nosso cenário, né? Do nosso arranjo. Cliente igual ao cliente, abre parênteses, nome esperado, fecha parênteses, ponto e vírgula. A gente tem a ação. A ação é a criação do nosso objeto cliente, passando o nome esperado. Mais uma linha em branco, que a ação acabou. E agora a gente entra na asserção. Abre parênteses, cliente.get nome, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e equal, abre parênteses, nome esperado, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então a gente está dizendo aqui que o cliente.getNome, né, a gente espera que o que ele retorne bata com o nome esperado. Beleza? Bom, vamos então começar a implementar as coisas para que pelo menos a build passe. Vamos ver a build falhar, galera. Vou dar Ctrl Shift F10 para rodar o teste. Isso poderia ser... 7%. Bom, vamos esperar a build rodar. 25%. 25%. 41%, 41%, 65%, 65%, 75%, 75%. 100%. Notification ponto. Build completed with 12 and warning in 19 sec blank. Beleza. Diz que a build foi, falhou, infelizmente. Né? Na verdade, propositalmente, essa é a palavra. Então vamos aqui na guia build, né? Ctrl E. List, cliente. Seta para a esquerda. Tool Windows List, Project. Seta para baixo até build. Problem, structure, service, build activate tool Windows 2. Maravilha, dá Enter em build. Gerenciador de cliente inteligente, cliente teste.java tabito. E procurar aqui. Level 3 constructor cliente in classroom.test.gerenciador de usuário.entidades.cliente cannot be cliente.eventipis.i, 2.14 selected of 2. Então, aqui a gente tem um erro de construtor, né? A gente está chamando esse construtor, passando uma string, só que esse construtor não aceita uma string. Na verdade, o construtor padrão do Java realmente não aceita string. Então a gente vai mudar isso. Vamos dar Enter aqui. Cliente cliente igual ao cliente. Ele acabou jogando exatamente para ali onde deu o erro, tá? Mas vamos começar a nossa implementação
na classe principal. Vou dar aqui Ctrl Shift T para ir para a classe de teste. Maravilha. Para ir para a classe principal. Né? Lembrando que o atalho para a gente alternar entre a classe principal e a classe de teste é Ctrl Shift T. Beleza? Blank, public class. E se não tiver teste criado, ele vai dar a opção para a gente criar um novo teste. Public class. Então, maravilha, a gente chegou na classe principal. Blank, public class cliente abre chave. Nova linha. Vamos aqui criar o nosso construtor. Né? List, public novo. Gerenciador de espaço. Nova linha. A gente vai implementar o mínimo, galera, só para a compilação passar, ok? List, string. Opa. Tá, então, espaço. Nova linha. Aqui. List. Cliente. Gerenciar. Nova linha. 8 fez. Maravilha, a gente criou o 4 fez fecha chave. Nova linha. Ele deu um erro também que o get não existe. Né? O get para esse campo não existe. Então vamos criar um get. Né? List public novo. Gerenciar espaço. Nova linha. List. String. Gerenciar. Nova linha. String. Get. Gerenciador de nome. 8 fez. E list isso aqui, gerenciar espaço. Nova linha. ele precisa retornar alguma coisa, então, para que a compilação passe. Né? Então a gente vai retornar uma string vazia. Né? Ponto e vida. 4 blank. Só para a gente resolver esse problema de compilação. Então vamos revisar a nossa classe. Maravilha. Blank. Public class cliente abre chave. Então a gente tem a classe cliente, a definição dela. 4 fez blank. Public cliente abre parênteses, fecha parênteses, abre chave. Aqui é o construtor. Né? 8 fez blank. Ele está vazio, é um método que não faz nada. 4 fez fecha chave. Para a gente resolver o problema da compilação. Esse construtor recebe uma string apenas. Blank. Acabou o método, a gente tem a definição do getNome. Public string getNome abre parênteses, fecha parênteses, abre chave. O getNome retorna uma string e é público. Né? Qualquer lugar aqui ele pode ser acessado de qualquer lugar. 8 fez return aspas, ponto e vírgula. E ele retorna uma string vazia. 4. Então a gente fez o mínimo para a compilação funcionar. Files list cliente teste.java. Gerenciar no indent lang. Vamos rodar o teste. 8 fez cliente no indent lang. Agora, o que a gente tem que ver? O teste falhando. A build vai passar, porém o teste vai falhar. Vamos lá. Vamos aguardar. 7%, 7%, 6%. 25%, 25%, 24%, 40%, 41%, 41%, 65%, 65%, 64%, 75%, 75%, 74%, 100%, 100%, notification ponto, build completed with erro zero. Opa, ainda tá dando um erro? Blank. Qual que é o erro? 8 fez cliente igual meu cliente abre parênteses, nome esperado fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver o que aconteceu. Aqui para a aba de build. Problema, serviço, problema, gerenciador de cliente diferente. Vamos ver. Constructor cliente in class.test.gerenciador de usuário.entidades.cliente cannot be applied to given types. Ponto e vírgula. 2.14 selected no fun level 3. Ué, mas por quê? Cliente criou o construtor. Espaço L, W, espaço C. Bom, beleza, né? Acontece. Cliente.java tab, no indent 4 fez public cliente abre parênteses, fecha parênteses, abre chave. No indent lang. Sim. É que na verdade abre, espaço, fecha parênteses. A gente criou o método, a gente criou o construtor vazio, né? Sem parâmetro. Agora a gente vai passar uma string. Gerenciar G, fecha parênteses. String nome. List, string novo. Agora vai funcionar, galera. Então a gente tem um construtor aqui. 4 fez public cliente abre parênteses, string nome fecha parênteses, abre chave. Recebendo uma string por parâmetro, né? Chamada de nome. Lang. E o corpo dele 4 fez fecha. É vazio, né? Ele não vai fazer nada, só vai receber o parâmetro. Cliente teste ponto. Agora vai rodar. Então a primeira etapa é a compilação, né? E depois ele vai rodar o teste. Vamos lá. 7%, 7%, 25%, 25%, 24%, 40%, 41%,
41%, 65%, 65%, 64%, 74%, 75%, 75%, 84%, 85%, 85%, 100%. Maravilha. Vamos ver, aparentemente foi agora, né? Notification ponto. We've completed successfully. Beleza, agora a build foi completada com sucesso. Maravilha. Agora ele está executando o teste. Vamos aguardar. Para executar o teste é Ctrl Shift F10, tá, galera? Bom, então aparentemente não funcionou. Então vamos lá, Ctrl Shift F10. 7%, 7%, 100%, 100%. Notification ponto. Utilizar o Python Engage. Beleza, compilação funcionou. Tá? Notification ponto. Test failed 2 pontos. Vida. E o teste falhou. Né? Vamos ver a razão do teste ter falhado. String. Cliente teste ponto. Vamos ver. Dei Alt 4 aqui, né? Então, quando a gente dá um Alt 4, a primeira coisa que a gente tem é uma árvore, né, uma visão em árvore, com os testes que foram executados até então. Pressionando o Tab, a gente cai num painel, mais um Tab, e a gente cai aqui na saída. Né? É um campo editável, a gente pode navegar aqui com as setas, seta para baixo. Ó, deu um erro de assertion, né? Expecting 2 pontos. Space menor aspas maior. Expecting aspas aspas. Indent tome equal 2 pontos. Space menor aspas maior. Então ele está falando aqui que esperava que o aspas aspas fosse igual ao João teste, que foi o que a gente definiu aqui no nome esperado. Então agora, galera, a gente vai fazer esse teste passar. Agora sim a gente faz esse teste passar. Vai para a etapa verde, né? Que é quando o teste passa. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um campo na nossa classe chamado chamado nome, né? Então esse campo ele vai ser privado, vai ser do tipo string. Maravilha. O campo foi criado. Novamente. Private string nome. Maravilha. Uma vez criado, a gente precisa alimentar esse campo no construtor. Então, vamos alimentá-lo. A gente está dizendo aqui. É igual a nome. Então, vamos lá. This.nome igual a nome. Né? A gente está dizendo aqui que o this.nome, aqui é o campo que a gente definiu aqui. A gente está dizendo aqui o this.nome é igual ao nome que ele recebeu por parâmetro, que o construtor recebeu por parâmetro. Maravilha. Agora, a gente precisa ajustar o get desse nome. A gente inicializou o campo e agora a gente precisa ajustar o retorno do get. Né? Que está retornando uma string vazia. Então, ele vai passar a retornar o this ponto nome. Maravilha. O this aqui é opcional, né? Ele já infere quando a gente coloca só o nome do que a gente quer retornar. Só que para fins de legibilidade é melhor colocar o this, né? Que a gente, toda vez que a gente vê o this ponto nome, a gente está fazendo referência ao campo que a gente criou aqui na classe. A gente está fazendo referência a esse campo aqui. Galera, com isso, a gente já tem que ter esse teste rodando. Então vamos voltar na classe de teste com Ctrl Shift T.
Gerency plan, class client plan, class plan, 8 face, no indent. E vamos dar Ctrl Shift F10 aqui nesse teste que a gente criou novamente. Então ele vai buildar o projeto, vai buildar... 2%, 2%. 25%, 25%. 41%, 41%, 65%. 65%, 100%, 100%, notification ponto, build completed successfully invested V, 415 EBS, notification ponto, test phase 2 pontos, 1. Agora, galera, a gente tem o teste passando. 8 face né? 3, no indent lang. Maravilha! A gente tem o teste passando, né? A gente fez ele falhar, fez ele passar, e agora a gente vai para a próxima etapa do TDD, que é a refatoração. E a refatoração ela pode ser feita tanto no método de teste, né, o método que a gente criou na classe de teste, quanto na nossa classe principal. Né? Então, a gente sempre vai usar essas nomenclaturas, classe de teste, classe principal ou classe de produção, né, para diferenciar uma classe da outra. Então, vamos lá, vamos refatorar isso aqui. O que a gente poderia fazer para melhorar essa classe. Então vamos começar pelo teste. Então a gente tem a anotação, maravilha. A gente tem o método. No JUnit 5, tá? É uma particularidade do JUnit 5, a gente pode deixar os métodos sem modificador de acesso. Não precisa ser necessariamente public, ele pode ser sem modificador. 8 face, 4 face, deve, sublinha, ser, sublinha, possível, sublinha, informar, sublinha, sublinha, nome, abre parênteses, fecha parênteses, abre chave. Beleza, o nome do teste está condizente com o que a gente está testando. 8 face, string, nome esperado, igual, aspas, joan, teste, aspas, ponto e vírgula. A string, né, o nome esperado está condizente também. No indent lang. 8 face, cliente, igual, meu cliente, abre parênteses, nome esperado, fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza, a gente está criando a ação certa, não tem muito que a gente possa fazer aqui. No indent lang. 8 face assert touch abre parênteses cliente.get nome abre parênteses fecha parênteses ponto e equal abre parênteses nome esperado fecha parênteses ponto e vírgula. Aqui, galera, para a gente deixar o código mais legível, a gente pode adicionar um import estático aqui no assertions, né? A gente pode deixar a partir do assert_that. Então, pressionando Alt Enter, ele vai apresentar para a gente algumas possíveis correções, né? Espaço. Só queria ver. Tá. Tem que estar em cima do assert_that para ele apresentar. Beleza. Alt Enter. List introduce local variable of 2. E a gente tem essas opções aqui. Introduce local variable, né? Introduzir variável local. E a gente tem a opção de adicionar um import estático para esse método, né? Então, vou dar Enter aqui. Maravilha. Muito mais legível, né, galera? Vamos combinar. Bom, diferença de métodos estáticos, né? Não vou entrar muito no mérito aqui, isso aí é um tópico mais para orientação ao objeto. Mas basicamente a gente tem métodos de instância, isso eu estou falando para os iniciantes em Java, tá, galera? A gente tem os métodos de instância, que são os métodos dos objetos que a gente criou, e a gente tem os métodos de classe, que são os métodos estáticos. Então o método assert_that da classe assertions, enfim, ele é estático, né? Acabei cometendo uma redundância, mas vocês entenderam, assim espero. Se não entenderam, fiquem à vontade também. Vamos lá, o que a gente pode fazer na nossa classe principal, na nossa classe de produção? Ctrl Shift T, para alternar. Cliente.java tab selected. Beleza, ele caiu aqui no cliente.java. 4 face private string nome ponto e vírgula. A gente tem uma string nome, né? 4 face public cliente abre parênteses string nome fecha parênteses abre chave. O construtor. Nome igual nome ponto e vírgula. Assim, a única coisa que eu mudaria nessa classe é a indentação dela, né? A formatação para ficar mais legível. No IntelliJ a gente tem um atalho que é o Ctrl Alt L. Ele vai ajustar automaticamente a indentação das linhas pra gente. 8 face nome igual nome ponto e vírgula. Então 4 face public cliente abre parênteses string nome fecha parênteses abre chave. 8 face nome igual nome ponto e vírgula. Essas modificações ela aplicou para a classe inteira. 4 face fecha chave.
Né? Lang, 4 space public string get nome abre parênteses, fecha parênteses, abre chave. 8 space estudantes.nome.i vírgula, 4 space fecha chave. Fecha chave. Está retornando o nome. Bom, a gente vai fazer mais refatorações ao decorrer dessa série, né? A gente vai chegar num estágio em que a gente vai precisar fazer algumas modificações, algumas refatorações, mas por hoje é só, tá, galera? A ideia dessa entidade é ter mais campos, mas esse vídeo já ficou bastante longo, espero que vocês tenham entendido. Eu acho que na realidade gerou bastante dúvida, então fiquem à vontade para tirar essas dúvidas nos comentários, que eu vou tentar responder durante a nossa série, beleza? A gente vai fazer outros tipos de testes unitários aqui, a gente vai fazer algumas validações, inserir outros campos, mas a essência do teste automatizado é essa, né? A gente escreve os nossos testes com cenário, com ação, com asserção, e enfim, a gente faz as validações que precisam ser feitas. A gente faz as mudanças na nossa classe de teste, na nossa classe principal, né? Isso usando um pouco do TDD. Então, fiquem à vontade, desculpem aí por eventuais problemas, e novamente, eu vou deixar o link do repositório do GitHub para vocês acessarem, beleza? Galera, uma coisa importante, né, algumas observações aqui. Na janela de build, vamos lá, Ctrl E, ele vai abrir aqui uma lista de abas, né, a aba de arquivos abertos recentemente. Dando uma seta para a esquerda, a gente vai aqui para a lista de abas do IntelliJ, seta para baixo até build. Enter. Bom, a gente pode navegar aqui com Tab Shift Tab, então a gente procura o resultado, né, dessa build, vai estar numa visualização em árvore. Então a gente procura com Tab Build Results, né? É uma visualização em árvore, como já dito, e a gente pode navegar por aqui usando a seta acima e baixo. Né? Não tem nada, porque, bom, a nossa build tá ok. Então, aqui a gente tem um campo editável com algumas informações a mais que a gente precise, né? Um log da nossa build, mais um tab. E aqui a gente tem uma barra de ações, enfim, não é o foco do vídeo, tá? Mas eu esqueci de abordar esse assunto, enfim. Que mais que eu esqueci? Bom, autocomplete, para a gente navegar nas sugestões que o autocomplete nos deu. A gente pode usar as setas também, seta acima e baixo, né? Para navegar no projeto, na estrutura do projeto é o Alt 1. Então esses são os atalhos da IDE, espero não ter esquecido de nenhum. E se eu esqueci de algum, poxa, o canal Programando às Cegas, do nosso amigo Matheus, ele tem uma playlist completa ali de IntelliJ, então se vocês se sentirem perdidos, visitem o canal. Mas a ideia desse vídeo foi realmente passar o que é o teste automatizado, né? Como é que a gente faz. E teste automatizado, em algumas linguagens, né, podem né, enfim, ser variadas, podem ter variadas formas, gagueira, de se fazer. Mas o resumo é isso, né? A gente tem arranjo, ação e asserção. A gente pode usar o TDD também para dar confiabilidade, né? Então a essência é essa, né? A gente usou a linguagem Java aqui. E, novamente, se gerou dúvidas, deixa aí nos comentários, a gente tenta responder da melhor maneira possível. Agora sim, pedir a você, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, e se você não gostou, deixe seu dislike, né? Agora só um incentivo para você deixar o like é que a cada like que esse vídeo recebe, uma pessoa, um desenvolvedor, sai do front-end e vem pro back-end, ou seja, pro lado bom da força. Bom, dito isso, até mais galera, tchau, tchau!